Apita o árbitro, começa mais um vídeo do Zona Mista, né, cara? É isso. Tira foto dele aqui do lado. Johnny do outro lado da tela, dessa vez, Por que que eu tô aqui? motivos de tire list hoje. Faremos uma tire list para avaliar as contratações dessa janela de transferência dos clubes brasileiros, entende? Dos 20 clubes, né, que estão na Série A. Sim. Série A. Portanto, não iremos avaliar a janela de transferência do Santos Futebol Clube. Perfeito, muito bem lembrado. A gente Muito tá bem falando lembrado. só de clube relevante aqui. Somente. Exatamente. Então por que o Democrata não tá aqui? Mais uma vez, deixe seu like, contribua com o nosso crescimento, né, cara? Deixe seu moral aí pelo nosso trabalho, pelo nosso projeto. Comente o que você acha também da nossa Comente. tier list e o Exatamente. que cada clube fez nessa janela de Uhum. contratações. Então, Como é vamos que tá começar. dividido nossa tier list aqui? A gente tem no topo da pirâmide. Moneyball. Não é uma pirâmide. Moneyball. O que que é Moneyball? É um filme / livro sobre uma história magnífica do Oakland Athletics, não sei pronunciar direito, mas aos famosos Oakland A's, como são conhecidos, a letra A, que é um time de beisebol dos Estados Unidos, em que teve uma história que um general manager, um diretor, chegou lá e simplesmente revolucionou o scout da equipe e tudo mais. O clube, que era um fracasso, começou a vencer jogos. Isso virou um case de sucesso para outros times, outras ligas, outras franquias. Então a gente colocou como Moneyball e vai ficar lá no nosso tier quem simplesmente foram os melhores do nosso mercado. Vou, Os que mais se levar esse destacaram. livro pro Galo. É interessante. Aí temos Boa Janela, que fizeram Boa, uma janela relevante, né? Bom. Vamos dizer assim. fez um Ok. bom trabalho. Tá ali na média. Decepcionante e Uhum. ruim. Ruim, direto e reto. E a gente Perfeito. vai pegar os times na ordem alfabética pra ficar mais fácil. Isso, também. E questão também, a gente vai levar em conta peças de reposição, a gente vai levar em conta valor de transferência, se compensou o custo-benefício. Vamos levar em conta como é que eu posso dizer, a qualidade dos jogadores também, a fase que eles estavam e vêm para o clube, Sim. entende? Então a gente vai olhar todas essas questões aí. E até questão de saídas também. Também. Recebeu e tal. Tem essa questão E também. se vai fazer falta ou não o jogador no clube. Exatamente. Vamos começar com o Atlético Goianiense. Cara, Vamos. o Atlético Goianiense acabou de subir da Série B para a Série A, então já se espera uma janela de transferência movimentada do clube, Uhum. justamente por conta de querer fortalecer o elenco, porque é uma competição diferente. Sim. Uhum. Primeiramente trouxeram o Lucas Cal, Bom jogador. bom jogador. Só um minutinho, rapidão. E claro, se faltou algum jogador aqui, fulano de tal acabou de ser contratado, vocês não falaram. É porque no momento que a gente fez a pauta e estamos gravando esse episódio, aquele jogador não tinha fechado com o clube ainda. Exatamente. E Mas- contratações assinadas. Mais precisamente dia 27/2 do ano de 2024. Exato. É aquelas contratações assinadas. Arrumou fulano de tal Mbappé no Real Madrid. Ele ainda não assinou nada. Não foi O apresentado negócio em aqui nada. é isso aqui, ó. Caneta no papel. Caneta no papel. Caneta Tizão. no papel. Senão não tem como. Não tem. Mas vamos lá. Lucas Cal, do Bom América, jogador. fez um bom campeonato brasileiro ano passado. Pelo América. Assim, o América é o que a gente sempre foi falando no Campeonato Brasileiro. Era aquele time que tinha bons jogadores, jogava bem, mas não conseguiu encaixou. ser. Lucas Cal, um bom jogador. Wagner Love veio custo zero do Sport. Fez alguns gols pelo Sport no ano passado e ele gosta de brocar. Uhum. Pelo valor gasto, bom. Bom, boa bom, contratação. bom. Alejo Cruz, jogador também custo zero, que veio do Danúbio. Um atacante, ponta esquerda, de 23 anos. Fez uma boa abertura do Campeonato Argentino. Foram 15 jogos, 3 gols e 5 assistências. Uhum. E teve uma crescência no seu valor de mercado nos últimos anos. Então, assim, visualizando o mercado sul-americano, que comprou por pouco e que ele vem Uhum. tendo uma crescência de valor, pode ser até uma boa revenda nos próximos anos para o Sim. Atlético. Tivemos Adriano Martins, zagueiro do Novo Horizontino, que foi destaque da Série B ano passado pelo time paulista. Rendeu até negociações com o Corinthians, ia, não ia. Uhum. Acabou não indo. O valor também não foi revelado. O Arauz, que jogou no Corinthians, estava no Sim. Necaxa, veio por custo zero. Infelizmente, até machucou no Campeonato Estadual, Uhum. mas era um bom nome até para a composição do elenco durante a temporada. Rony veio do Corinthians emprestado e, para mim, acho que foi a melhor contratação agora, o Emiliano Rodrigues. Ele empréstimo, 20 anos do uruguaio, tendo sua primeira sequência de jogos e ele já marcou no Atlético Goianiense. Em 4 jogos ele fez 3 gols. Bom começo. Tá aí, cara. hein? É claro que é emprestado
querendo ou não, o time dele no Uruguai emprestou ele para dar rodagem pro moleque, mas, Mas não deixa de ser uma contratação É, também. não E deixa que de- vai reforçar o time no ano. sim, em saídas perdeu o artilheiro Gustavo Coutinho, que estava emprestado do Fortaleza, Uhum. voltou para o Fortaleza em fim de empréstimo, e do Fortaleza até foi pro Sport já. Você esqueceu de falar do Danielzinho também, que veio do Danielzinho, Fluminense. do Fluminense, emprestado. Assim, é um jogador para composição de elenco, né? Mas também um ponto positivo da janela de transferência do Atlético Goianiense é que não tem muitas saídas. Geralmente, quando o clube consegue o acesso, ele perde muitos jogadores. Não perdeu. O Shailon também é um exemplo que fez uma ótima Série B e não saiu do Atlético Goianiense, Uhum. conseguindo segurar ele. Já tem 12 participações de gols na temporada. O Luiz Felipe, que fez uma boa Série B, foi um destaque também do Atlético Goianiense, que estava emprestado do Santos, não voltou para o Santos, continua no Atlético Goianiense. Uhum. Então é um time que se reforçou bem. Uhum. Eu também coloco ali como uma boa janela para OK do Atlético. Eu também. Goianiense. Pode ser. Não gastaram muito também, detalhe. Sim, não A gastaram maioria muito. foi custo zero. Lucas Cal, É. custo zero. Wagner Love, custo zero. O Alejo Cruz, custo zero. O Adriano Martins não teve valor revelado. E o Arauz, custo Uhum. zero também. Eu acho que é um time que fez uma boa janela. Perfeito. Já coloca em decepcionante o próximo. aí, Decepcionante. Bem Decepcionante. Decepcionante. Então, Só isso vou ser voto vencido. Eu coloquei ruim. colocou ruim? Coloquei ruim. Olha, tivemos o Scarpa, que veio do Uhum. Nottingham Forest. E vai O vir um Scarpa- Bernard. E vai vir o Bernard. O Bernard Acabou. veio no meio do ano, mas já foi anunciado agora nessa janela. Mas é aquela história. O Scarpa, a gente tava acabando de falar isso. Num episódio aqui, a gente falou que a gente achou caro o Scarpa. Sim. Só Uhum. que a régua do futebol, o valor, estão supervalorizados. Entende? Então, Uhum. quando você paga um valor de um Bruno Rodrigues de 30 milhões e no Scarpa você paga mais que 30 um pouquinho, 30 milhões e um pouquinho, Já fica barato. você repensa nisso. Mas eu esperava o Atlético se movimentando melhor. Uhum. Perdeu o Pavão, né? Se querendo ou não. Foi até uma venda legal. Bem- de Mas euros. para um concorrente direto. Concorrente É. direto. E eu acho que o Pavão poderia ser bem utilizado esse ano. Sim, mas com o Filipão não. Aí. Assim, eu acho assim que o Galo ele poderia se movimentado mais. A questão é que mesmo com virado SAF, o Galo não tem dinheiro para fazer contratação. Então, eles iam gastar com o planejamento é gastar com os 2 jogadores e depois só oportunidade de mercado. Uma oportunidade de mercado que seria de graça, fim de contrato, nesse sentido. Não achou. Vai manter o time que tá lá. Vai apoiar, vai querer, né, pegar a base e vai tentar segurar o máximo os jogadores que tem. Assim, é igual a gente tava Ficar com o Edenilson comentando. Patrick também não dá, desculpa. No Lateral fundo do coração. direito, que se precisava mesmo, não trouxe ainda, né? Não Não. trouxe. No momento que a gente... Então, por isso que eu acho decepcionante. Também acho Porque ano passado decepcionante. foi uma pauta que era o lateral direito e você não Uhum. traz um lateral Sim. direito. Não. O Scarpa, querendo ou não, você tem uma expectativa grande pelo que é o Scarpa, você traz um Uhum. grande E o jogador. Filipão não coloca ele do lado certo que ele jogou. Ih, rapaz. É, tem esse detalhe também. Então, pra mim é decepcionante, que eu esperava mais movimentação do Atlético. Vamos fechar em decepcionante. Eu coloquei como ruim, porque Decepcionante. principalmente por conta do lateral direito que não chegou. A perda do Pavão só vai ser reposta no meio do ano. E eu acho que ainda valeria. Mas o Bernard não vem pro lugar do Pavão. Ele é um vem pro outro problema. lado, né? Ele vem pro meio, não vem pro ataque. Então aí é problema, porque o Bernard pra mim é esse jogador de Quem, beirada. quem, fica também acho. quem fica pro lugar do Pavão é o Alisson, o menino da base. Mas daí a gente tem que olhar a questão de treinador também. Se vai continuar o Filipão, porque o Bernard também pode fazer a ponta esquerda. Pode, mas hoje em dia tá jogando mais como meia. E É, ele deve entendi. ele deve ficar no Galo como meia. Enfim, e tem o caso também, o Hever que se aposentou, Sim. deixou os gramados. Eu acho que valeria ir atrás de um zagueiro também, porque assim, tem bons nomes, assim, nomes interessantes no elenco hoje, mas eu acho que falta uma ali pra fechar com O o Lemos. Maurício Lemos. Então eu acho que valeria acho ter ido que- atrás também. Eu não acho que falta um pra fechar com o Lemos, eu acho que é o Bruno Fux que tem que fechar com o Lemos, não o Gemerson. Mas Não que eu acho o Jameson ruim, muito pelo contrário. Eu acho. Não acho o Jameson ruim, não. Eu acho ele Ele horrível. viveu uma fase ruim. Eu acho ele horrível. Eu não confio nele. Não, zero. Na bola aérea? Nossa senhora. É, tem esse esquece. detalhe. Na bola aérea não dá. E na bola no chão ele consegue errar bastante, então fica difícil confiar no cara. Vamos lá, próximo aí. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. É o que a gente tava falando. O Atlético Paranaense fez mais questões, contratações de reposição mesmo. Sim.
manteve bastante o elenco, fez Que algumas... tem um novo nome pro estádio. Que agora é o Petralha. Mário César Conseguiram efetuar? Conseguiram, É isso. forma unânime. É claro que não vai, igual a gente falando de reposições, não vai repor o Vitor Roque, não tem como, Não tem de como. jeito nenhum. Mas só a venda dele rendeu bons frutos ao cofre. Bons frutos. E eu 40 digo- milhões de euros. É, 40 milhões de euros. É muita coisa. E trouxe o Mastriano, que fez um bom campeonato. É artilheiro do Mineiro ainda, É. diga-se de passagem. O cara terminou o brasileiro voando, começou Mineiro o ano voando. voando. Pelo Ameriquinha. E foi uma contratação barata. Tudo bem que o Mastriano tem 30 anos. Mas foi uma contratação barata, foi 1,8 milhões de euros. Outros clubes poderiam ter ido atrás dele, né? Mas acredito que foi uma boa contratação. Acho Sim. que vai dar certo, sim. É uma contratação, igual eu falei, de reposição. Aí você tem também o Matheus Gamarra, que é um zagueiro do Olímpico. Não tive muito contato com o futebol dele, mas pelo que eu vi alguns tuiteiros, né, vamos dizer assim, comentando com opiniões positivas sobre os primeiros jogos dele, primeiras impressões dele, que vem para repor a saída do Lucas Alter, que foi pro Botafogo. Também é um bom jogador. Acho que talvez o Gamarra, pelo que eu vi, parece estar mais preparado que o Lucas Alter. Então é uma reposição que pode ser bastante positiva. E foi por 1,5 milhões de euros. Então foi uma parada também barata, querendo ou não. Sim. Trouxe o Leonardo Godoy, que é a contratação mais cara do time nessa janela de transferência. Um lateral direito ofensivo e com bons números. Também pode fazer a ponta direita, a meia direita ali, mas é um lateral direito mais ofensivo. Tanto que no ano de 2023, ele teve 4 gols e 10 assistências no campeonato. Bastante. Eu acho muito boa a participação de gols pra um lateral. É, muito boa. São 14 participações em gols em um ano, né? Então eu acho que também pode ser um bom nome Sim. até pro futebol brasileiro. Uhum. Porque o Corinthians também chegou a negociar ele. E na época eu lembro de ter acompanhado essa questão. Ele jogou contra o Corinthians ano passado, fez um bom jogo. Então, tipo assim, 3,8 milhões de euros também eu acho que tá muito bom pra um zagueiro. Muito bom. Que vai aumentar o nível da lateral do Atlético Paranaense. E tem as saídas, aí que fica um pouco complicado. O Zé Ivaldo sai a custo zero para o Cruzeiro. Assim, não acho que faz falta pro Atlético Paranaense. Reforço. Não acho que faz Reforço. falta. Vidal sai a custo zero também. Reforço. Isso é reforço. O Vitor Bueno. Aí que tá. O Vitor Bueno fez uma ótima temporada, mas É o Vitor Bueno. é o Vitor Bueno. E se ele oferecem 3,2 milhões de euros no Vitor Bueno, você Tem que vende. vender. Se me oferecer 3 paçoquinhas, eu vendo, cara. Tá Por isso, você não ressentido. tem, por isso Sim. você não tem seu nome no estádio. Ah, isso é verdade. Aí tá, Aí é verdade. Aí eu tomei de graça. Tomou de graça. E o Lucas Alter por 1,8 milhões de euros E o para o Vitor Botafogo. Roque E o por Vitor Roque 40 milhas. 40 milhas. Pra mim, a janela dele é uma boa janela. Pra mim, ok. Ok? Ok. Bom, ok é legal, pô. Aqui, tipo assim, você fez ali o que se esperava, mas não tem nada de surpreendente. Ah, tá. Entendi. Pode ser ok. Ok. Mas eu falo até pelas vendas. Colocou vendeu dinheiro bem. no bolso. Não, vendeu legal, mas... Nem sei em Mas questão de o valor. Vitor Roque já se esperava que ele Não, seria sim, por um é mesmo isso que eu tô valor. falando. Mas eu, por exemplo, o Vitor Bueno. Vitor Bueno foi um bom dinheiro, Só o Galo né? que não consegue vender suas crias por um preço caro. Não, conheço também não. Mais Vamos alguma lá. coisa a fazer? Considerações? Atlético Paranaense? Acho que não. Vem aí pra fazer uma temporada similar ao que fez no ano passado, acredito eu. E eu espero mais. Eu também espero mais por conta do Prof. Osório. E isso que eu ia falar. Tem o Osório também que tá aí. Uhum. Eu acho que vai dar uma cara pro Atlético Paranaense. Vai ser algo interessante de se Vai ver. ser algo interessante. Bahia. Bahia. Quer falar aí, Joninho? Cara, o Bahia, pra mim, deixa eu só pegar meu bloquinho de notas aqui. O Bahia, pra mim, fez uma boa janela. Boa janela, porque você tem contratações fortes. Você tem Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, Santiago Airas, Cuesta e Davi Duarte, que são dois bons nomes pra zaga. Além também de ter o Estupiran, que tava na Inglaterra. Ou seja, você reforçou ali praticamente quase todos os setores do time, só faltou ali ataque nesse caso, né? Porque você tem meio-campistas e defensores e laterais. Eu já achava que tinha bons nomes no time, que dá para fazer um trabalho legal. Não teve assim tantas perdas. Teve o Vitor Hugo, que foi titular a emprestado. temporada passada, o Vitor Jacaré também, que agora está na América, que teve alguns bons momentos no time. Então, no geral, fazendo esse apanhado, principalmente com as chegadas e principalmente pro meio-campo, somado ao Cauli, que já estava no time, eu acho que foi uma boa janela do Bahia. Eu também acho que foi uma Também boa acho. janela. Pode ser boa janela. Assim, eu fico meio com o pé atrás do Oscar Estupinan. É uma aposta. É uma aposta. É uma aposta.
Só que como ele tá numa barca boa, dá pra se dizer, dessas contratações, acaba levando o nível da janela pra cima. E diga-se de passagem, o Bahia não gastou tanto quanto o povo fala. O povo tem uma falsa impressão Uhum. de que, como é Sim. muitas contratações de peso, o Bahia gastou muito. Tanto que o Everton Ribeiro vem a custo zero, o Santiago Arias vem a custo zero, o Cuesta vem a custo zero, o David Duarte vem só por 500 mil euros. Eles gastaram nesse tudo 10 milhões de euros. Foi no Caio Alexandre e no Jean No Lucas Jean Lucas. que eles gastaram esses 10 milhões de É, euros. esse a custo zero tem um golpe aí, né? Tem aquela questão, né? De luvas. É. Mas Então, a questão de você gastar em contratação, eles não contam luvas. As não. luvas dizem porque que você é consegue um diluir dinheiro no diferente. salário. Você dilui ele no salário. Aí essa questão, tipo assim, eles ué. falam que é um dinheiro diferente. E que dá o vai dinheiro- chegar nele? O Coronado tá 2 milhões de salário, mas que pode chegar a 3 milhões. por causa Caramba, que é isso? 3 milhas? disso. Exatamente. Vai ser o salário mais caro. Se chegar a 3 Disparado? milhas, é o maior salário do Eu Brasil. acho que é o dobro do mais Como caro, ele é inclusive. 2 milhões. Na folha. Na folha salarial, 2 Então, milhões. eu acho que ele Não, é mas se maior chegar a já. 3, ele... Não é maior, não. Eu acho que o Gabriel acho que o Gabigol Gabigol já o Dudu tava recebendo mais. Vamos pro Botafogo. Fogo! Botafogo, belíssimo bairro da Zona Sul Carioca, Um extremamente grande acolhedor bairro. e um clube minúsculo. Tá Cara, aí. eu gostei da janela de transferência do Eu Botafogo. gostei Eu muito da concordo. contratação do Savarino. Sabe aquele, como vocês gostam de falar, aquele ponta debochado? Ele é debochado. É, ele tem Ele que é ter. debochado. Ele é muito veloz. Eu gosto dele também. Ele não é a salvação da pátria. Não, é salvação Não. da pátria. Mas eu acho que é a melhor contratação que o Botafogo fez nessa janela. Ah, não. Discordo. Discordo muito. Discordo, craque. Pra mim, Luiz Henrique, Luiz- Jefinho, Lucas Walter. eu também ia falar isso agora. Ele não tá nem no top 3. Não tá no top 3, não. Goleiro John, bom goleiro. Muito bom goleiro. O forte. azar dele, ele só não é titular por causa do Gatito. É. Já tem aquela história toda, mas é um bom nome. É um bom nome pra assistir no elenco. Sim. Aí você tem o Alexandre Barbosa, que eu vi muita gente falando dele já. Era zagueiro do Libertad do Paraguai, rodou River Plate, Defensa e Justiça, Independente. Tá tendo mais volume de jogo no Libertad e no Botafogo agora. Parece ser um bom nome pra reforçar essa zaga que perdeu o Cuesta, perdeu o Adrielson. Uhum. Então acho que foi uma Uhum. boa peça de reposição, juntamente com o Lucas Alter. O Lucas Alter que fez um bom campeonato com o Goiás. E você traz um moleque novo, querendo ou não, para o Botafogo. Sim. Peça nova nesse clube que precisa de reformulação. Precisa de uma mentalidade nova, É isso depois que eu de ia tudo que ele falar. passou ano Isso que eu ia passado. falar. Por isso que eu acho que precisa de contratações e de um treinador novo também. Não é que o Thiago Nunes seja fraco. Não tenho demonstrado. Mas eu acho tecnicamente. que o Botafogo precisa de um treinador que ele saiba mexer com a mentalidade, não com preci- tática. Não é nem sabe mexer com mentalidade, mas precisa de uma nova mentalidade. Sim. Não, que o Não, Thiago mas tipo Nunes assim, fica que devendo a que mentalidade. o treinador que ele saiba colocar a mentalidade na cabeça dos jogadores. Uhum, uhum. Aí tem o Savinho, Savinho. O Jefinho, que tá de Uhum. empréstimo. Mas, cara, igual eu tava puxando os dados, ele teve 22 jogos, uma Uhum. média de 38 minutos por partida somente. Uhum. E ele tem 3 gols e 3 assistências pelo Lyon. Uhum. É claro que ele vem pro empréstimo pra ganhar mais minutagem. Uhum. Eu acho que ele não deveria ter ido tão precocemente igual ele foi. Uhum. Mas fez bem pro menino. Sim. E tem o Luiz Henrique, pra mim, é a melhor contratação do Botafogo. É. E o Luiz Henrique que chega, o Luiz Henrique que vai, né? Que o outro Luiz Henrique, que esse sim é cria do Botafogo, veio pro time no meio do ano por empréstimo e vazou fora, junto com o Di Plácido, que aí sim é, digamos, foi titular a temporada, então é uma perda significante. Mas considerando tudo que aconteceu, chegou o Gregory também, bom nome. Bom nome. vai ser Fiquei titular, sem chateado que dúvida. o nosso querido Segovinha saiu de empréstimo. É aquela coisa. É, Alguém ele tava saiu pra falando- jogar bola. É o que é o que a gente tava falando daquela questão de você reformular o elenco pela mentalidade. Eu acho que o Texas também pensou nisso, de mandar o Segovinha, tirar ele do radar brasileiro um pouco, Porque ele ficou muito marcado ano É, passado. exatamente. E ele não fez tirar nada. ele radar do brasileiro um pouco, mandou em empréstimo pro clube da Bélgica, que é o clube dele. Ele Entende? gosta de fazer isso. Ele tem que saber jogar o jogo, pô. Ele jogou o jogo. Igual o Jefinho, Uhum. não tava tão bem Uai, nem na minutagem aqui. o Adrielson e o Perry foram pro Lyon, que é dele. Sim, Ele tem o Botafogo justamente pra ficar fortalecendo o Lyon, cara. O pessoal não entendeu isso até hoje, não. Não tá É. óbvio na cara de vocês que ele não liga para o Botafogo. Ele só comprou por ser um clube de tradição e como uma forma dele potencializar o maior investimento dele, que é na França. sim. Você fala que o Botafogo é de tradição. Mas é de tradição. No Rio de Janeiro é um
clube de super tradição, pô. Ah, no Brasil também, pô. É o clube que mais cedeu jogadores pra seleção brasileira. Parabéns. Parabéns. Coloquei o ponto aí. Perfeito, parabéns. Pablo de empréstimo, gosto do nome. Gosto desse nome. De empréstimo ainda. Sem gastar, É, querendo ou não. Quer dizer, né? É igual aquele print. mas quem paga o salário? Eu acho, É. tipo assim, não sei, tem que ver se tem que Não, então, pesquisar a fundo, porque o é. Flamengo ia liberar um zagueiro a troco de nada pra um rival? Tem Exatamente. essa questão aí também. É, mas- Mas é empréstimo. É É. empréstimo. Mas é que a empréstimo. questão, quem tá pagando o salário? Se for o Botafogo, então não é troco de nada. É o Botafogo, certamente. É igual aquele print do Henrique Dourado almoçando no Palmeiras. É. Ele Sem almoçou. custos. Dito isso, cara, assim, gosto, apesar de ser do Botafogo, mas eu sinto que falta o centroavante ali pra dividir a responsabilidade com o Tiquinho Soares. Tem o Matheus Nascimento, só que me parece que o Matheus Nascimento ainda não está pronto, porque a gente fala dele, deve ter umas Matheus 3 Nascimento temporadas. flopou, será? Ele tem 19 anos, cara. Como é que uma pessoa de 19 anos flopou? Daqui a 6 anos ele vai estar novo. Mas é essa a questão. Será que a gente colocou uma expectativa muito grande nele, que não é isso que a gente... Mas aí é o problema com a gente, não é dele. Não é com ele, mas aí ele pode flopar do mesmo jeito. Pode, mas ainda não, porque ele não tem nem 20 anos de idade. Então não dá pra colocar uma pessoa Eu coloco em flopou. Moneyball. Moneyball? Moneyball? Você tá doido. Alguém tem que ir pro Moneyball, galera. Alguém tem que ir, mas se alguém não é o Botafogo. Então, boa. E aí, Matheus? Coloca em boa janela. Então tá bom. Eu não Qualquer consegui- coisa a gente sobe. Eu pensei nisso É. também, porque, tipo assim, Eu não tô conseguindo ver ninguém no Moneyball até agora. eu também não. Mas alguém vai ter que ir. Alguém vai ter que ir. Alguém vai ter que ir em algum momento. Então vamos fazer tudo com calma, sem tomar decisões precipitadas. Bragantino. Braga? Já vamos lá. Bragança? Bragantino. Eduardo Santos do Slavia Praga, zagueiro, 1,2 milhões de euros. Matheus Fernandes do Palmeiras concretizaram a contratação agora. O Lincoln do Fenerbahçe por empréstimo para ganhar mais minutagem, que na última temporada pelo Fenerbahçe ele não ganhou tanta Esse minutagem. Lincoln é o antigo Lincoln? Não. Não, Ah, não. Aquele Lincoln deve estar na China, se eu não me engano. Não. por aí. Aí saiu do Cruzeiro, né? Saiu do Cruzeiro, isso com certeza. Esse Lincoln que eu tô falando, ele começou no Grêmio, se eu não me engano, ele tem 23 anos. Ele foi pro Santa Clara de Portugal, fez uma boa temporada, o povo em 21, 22. Rendeu ele uns radares da Europa e ele foi pro Fenerbahçe, foi bem utilizado pelo Jorge Jesus no Fenerbahçe, mas depois que o Jesus saiu, ele não foi tão bem, não ganhou minutagem, vamos dizer assim. Eu acho que a melhor contratação do Bragantino foi não ter perdido ninguém. Tem esse detalhe também. É, perdeu só o Aderlan, que foi para o Santos de grátis, lateral direito. E para a reposição, aí eles foram bem. Contrataram o Natan, que era o lateral direito de São Paulo, pela bagatela de 5 milhões de reais. O Natan que jogou alguns jogos pelo São Paulo na temporada passada, por conta que o Moreira e o Vinícius estavam lesionados. Em tese, ele seria a quarta opção para este ano. Então o São Paulo resolveu se desfazer dele por um preço bem questionável, para dizer o mínimo. E aí o Bragantino foi lá e aproveitou. Ele deve ser o lateral titular do time na temporada. Lateral de muita força física, muita imposição. E que é bem melhor que o Aderlan. Eu colocaria decepcionante. Eu colocaria ok. Porque assim, você não tem nenhuma É. perda para repor. Exatamente. Você não tem nenhuma chegada para mudar de patamar. Então você segue sendo Bragantino. Assim, conseguiram concretizar a Matheus Fernandes. Fernandes, que foi peça importante ano passado. Traz o Lincoln do Fenerbahçe, que tem bons jogos na Europa. Se vai dar certo já é uma outra questão. Você traz também o Eduardo Santos, que, por exemplo, estava no futebol europeu também. A gente tem essa questão de estar no futebol europeu. É bom. É claro que a gente tem que ter cuidado com isso. Mas, querendo ou não, é uma contratação que vem de um mercado bom, né? Vamos dizer assim. Sim. O ok eu acho válido. Vambora, então. Próximo. E ainda não venderam o Léo Ortiz. Não venderam e não vão vender. Dificilmente. Corinthians. Boa janela. Boa. Boa janela também. Então Gostei acabou. muito. É. Criciúma. Que Criciúma. isso, cara, eu gostei da janela do Corinthians. É aquela questão. Perdeu muitos jogadores. Precisava contratar. Mas perdeu jogadores também que não tava fazendo a diferença no time. Que isso, perdeu o Moscardo, porra. Não, tô falando assim na maioria. Foi É, os O Fábio Moscardo, Santos, ia, Gil, o Moscardo ia Juliano. vender mesmo de qualquer jeito. Não tinha como. Tinha que trazer de qualquer jeito. Mas o preço que o Moscardo. O preço que o Corinthians gastou nessas contratações não dá o preço que ele vendeu no Moscardo, no Pedro e no Felipe Augusto. Sim. Entende? Então, querendo ou não, a gente fala de ter gastado muito, realmente foram preços, por exemplo, no Pedro Raul é um preço questionável, eu acho muito,
mas que ainda estão no... Tinha que ser feitos, né? Você tinha que trazer um centroavante a mais, você tinha que trazer defensores, trouxe o Gustavo Henrique e o Félix Torres, você tinha que trazer laterais direitos, laterais tanto o esquerdo quanto o direito, e trouxe o Diego Palacio e o Hugo, que é bons nomes, Uhum. e agora o Mateuzinho, que pra mim é uma ótima contratação, tá entre o top 3 contratações, e o Rodrigo Garro e o Ranieri, que já estão dando frutos, cara. Pra mim, foram dois jogadores, dois acertos. Pra mim, eu colocaria... Eu só não coloco o Moneyball por causa que a temporada É. do Corinthians ainda não rendeu, assim. Não deram totais frutos os Isso. jogadores. Uhum. Aí por isso que eu não coloquei Moneyball. Mas, tipo assim, tá de boa janela pra Moneyball. Porque, assim, Uhum. todos os jogadores aí que trouxe chegam pra ser titulares, querendo ou não. Titulares Já ou pra são. brigar com vaga. O Félix Torres e o Gustavo Henrique já são titulares. O Garro e o Ranieri já são titulares. Sim. O Hugo, querendo ou não, é titular, por causa do Uhum. Diego Palácio machucou. Uhum. E o Mateuzinho... o Mateuzinho é mais difícil ser titular, infelizmente. Uhum. Porque tem um camisa 23, pançudo lá. Cara, vamos lá. O golpe tá aí, cai quem quer. Pra mim, a única contestação dessa janela é o Coronado. Vamos lá. Detalhe, o Pedro... só pra falar um adendo aqui, o Pedro Henrique veio do Internacional, que tá jogando bem, é um bom jogador. Não esperava que ele fosse tão bem igual ele tá indo, né? Assim, poucos jogos, mas nessa linha do tempo aí eu consigo ver um que valeu a pena. Nesse Vamos lá. corte feito. O golpe tá aí, tá quem quer. Quando o clube brasileiro, isso eu falo de todos, sem exceção, vende um jogador jovem pra Europa, pra seja lá onde que for, o discurso sempre é: estamos vendendo, vamos pagar as dívidas do clube. Perfeito? Perfeito. Todo mundo fala isso. A partir do momento em que você tem um discurso de as contratações deram um saldo inferior às vendas, então estamos no lucro. Tá, mas aí você tá abrindo mão de pagar as dívidas do clube que mais deve no país. Não, mas eu não tô falando que o Corinthians tá saindo no lucro financeiramente. Eu tô falando que justificáveis. Uhum. Até Não, porque o não, Moscardo... perfeito. Até porque o Moscardo não só saiu o Moscardo. Não, sim, Saiu o Moscardo e mais 10 jogadores. Não, sim, mas vamos lá. Eu tô falando... Eu entendo seu ponto, Uhum. mas... É claro que o Moscardo não veio... Saiu o Moscardo e falou, pô, vamos pegar esse dinheiro, vamos contratar jogador. Uhum. Não, claro que não foi isso. Uhum. Mas você também tem um patrocínio que fechou, o milionário, Uhum. que pode ter ido pra essas contratações. Você precisa fazer contratações. O Corinthians é a camisa mais valiosa hoje? De É. jeito nenhum, é o Flamengo, não? Não, é o Flamengo. A camisa é o Flamengo. O Corinthians tem o patrocínio máximo maior. Mas a camisa é o Uhum. Flamengo, Ah, tá. com toda certeza. É, porque é o seguinte, é um movimento assim muito perigoso, por mais que você tenha algumas garantias de ter receita, você você gastar todo esse valor em uma janela é de certa forma nocivo para o futuro em um clube que você já tem uma dívida tão grandiosa. Porque, por exemplo, acabou o ano, o Corinthians não ganhou nada, o fim do ano que vem fudeu, velho. Fudeu. Porque, tipo assim, de onde você vai tirar a receita para pagar tudo aquilo que você já parcelou? Se não vai ser com conquistas. Então, assim, são bons nomes, são boas contratações, mas o valor investido é para se ficar, tipo assim, do olho aberto, no sentido de, cara, se o time não for pra frente, não virar protagonista no país, fudeu. Dito isso, uma boa janela.